Só para dar alguns exemplos de como que apostar em pouca diversidade acaba gerando, né, na história, tem alguns exemplos que mostram que a monocultura, a baixa diversidade, gera catástrofes alimentares, né? Isso tem na história alguns casos, né? A mais conhecida talvez seja, né, em meados do século XIX, né, na Irlanda, se cultivava acho que 2 tipos de batata só, e a batata era a alimentação diária da população, né? Até que um fungo conseguiu se desenvolver nessa batata e de um ciclo para o outro, né, praticamente dizimou a cultura da batata naquele país e as pessoas estavam passando fome, muita gente migrou desesperada para outros países para ver se conseguia trabalho, né, alimentação, porque lá a alimentação era totalmente dependente de uma espécie, né, de 2 variedades de batata só, e o dia que deu uma praga, aquilo lá, o país já não produzia mais alimentos. Tem um caso parecido com a produção de uva na França, a mesma coisa, né? Um fungo conseguiu se instalar nos parreirais, se espalhou e tem dados mostrando que em pouco tempo 4 milhões de hectares de uva foram perdidos também porque tinha o quê? Baixa diversidade. A gente tem na Costa Rica e em outros países da América Central, a gente tem grandes monoculturas, né, de banana, produzidas no geral para exportação para os Estados Unidos, e tem vários tipos de doença, né, como a cigatoca amarela, a cigatoca preta. E outro caso interessante que tem a ver com a própria introdução do milho híbrido nos Estados Unidos, né, na década de 70, que também um fungo conseguiu se instalar, né, numa semente de baixa diversidade que era plantada em boa parte do território nacional, que quando a doença se espalhou também teve um prejuízo muito grande, se espalhou com muita facilidade, exatamente porque tinha baixa diversidade e era uma semente que tinha passado pelo processo de melhoramento, perdeu muito da sua bagagem genética, perdeu inclusive aquela herança que ela tinha de resistência às pragas, né? Elas diziam que, usando essas sementes, iria diminuir a aplicação de venenos na plantação. A gente pega um dado da Anvisa, por exemplo, mostrando que depois que liberou o transgênico, explodiu o uso de glifosato, que é aquele mata-mato, exatamente o que se aplica na soja transgênica. Então o resultado que a gente tem, o principal, é o oposto do que foi prometido, né? Quanto mais transgênico planta, mais veneno se usa. Isso é um quadro que acontece, por exemplo, um lugar que você plantou milho transgênico resistente ao glifosato, e em cima dele plantou a soja transgênica, o milho vai nascer no meio da lavoura, o glifosato não mata, você tem que entrar com outro veneno mais forte para controlar aquilo lá. Então o que você faz? Você usa, além de usar mais do mata-mato, o glifosato, você tem que usar outro veneno para dar conta daquilo, venenos mais tóxicos, né? Ou então fazer uma catação manual nessa área, que seria um tanto de trabalho ali. E a empresa fala o seguinte, que o glifosato é faixa verde, ele é o menos tóxico e não tem muito problema do ponto de vista da saúde. Só que cada vez a gente tem mais pesquisa, né, publicada na literatura científica mostrando que esse produto, que é vendido como sendo de pouca toxicidade, ele no fundo ele é muito tóxico. Já tem pesquisa mostrando que ele afeta o rim, ele chega pelo sangue, ele vai chegar na placenta das mulheres, que com isso ele aumenta o número de abortos, reduz a fertilidade, já tem pesquisa mostrando isso também, né, pode aumentar os casos de leucemia. E o último estudo, tem 2 semanas, né, foi um estudo publicado pela Organização Mundial da Saúde, né, que inclui o glifosato numa lista de produtos extremamente tóxicos, que são produtos ligados ao desenvolvimento de câncer nas pessoas. E a outra promessa era fazer um milho transgênico que teria um inseticida dentro dele, para não usar o inseticida tóxico, né, e a própria planta, pela modificação genética, seria capaz de matar a lagarta. 2 anos depois do plantio de milho transgênico, essas revistas, né, de agricultura, revistas especializadas, estão falando o quê? As lagartas estão atacando o milho transgênico e estão fazendo a festa. É uma semente com pouca informação genética dela, né, ela praticamente dispensou toda a biblioteca, ficou só com o livro da patente da Monsanto dentro, não reconhece as outras informações, não reconhece a informação de resistência às pragas. As empresas que vendem transgênicos são as grandes multinacionais da área, né, são grandes empresas de sementes, e ao mesmo tempo que são grandes, elas são poucas, né? Então a gente vê aqui, cada bolinha vermelha dessa mostra, quanto maior a bola, maior o peso que essas empresas têm no mercado mundial de sementes. A Monsanto, que aparece ali em cima, é a maior de todas, e ela é muito grande porque ela comprou, cada bolinha azul daquela, é uma outra empresa de sementes, que nos últimos 20 ou 30 anos a Monsanto foi comprando e incorporou dentro da própria Monsanto essas outras empresas. E quando ela compra a empresa, ela compra toda a estrutura, né? Ela incorpora também o quadro de pesquisadores, mas principalmente incorpora todas as sementes que cada uma daquela bolinha azul já tinha desenvolvido ao longo do tempo, né? Então, por isso que essas empresas elas têm um grande acervo, né? Tem um grande número de sementes, porque elas foram comprando várias outras empresas. E se a gente pegar
o mapa da indústria de agrotóxicos, a gente vê exatamente o mesmo padrão. São poucas empresas, grandes empresas, e que elas cresceram muito porque elas foram comprando várias outras empresas menores de agrotóxicos, né? E a semente transgênica que a gente tem no mercado hoje, exatamente uma semente transgênica que só vai funcionar se junto dela for aplicado agrotóxico. Se a gente pensar um pouco assim, a gente falou muito do papel dos guardiões, das guardiãs de semente, que estão há muito tempo, há várias gerações, guardando esses materiais. Né, esses materiais, né, quem está falando das sementes crioula, as sementes, né, da resistência, sementes da fartura, eles têm uma história longa, né, que é a própria história da agricultura. Né? Então, se a gente for pensar mais para trás ainda, né, de 10, 12 mil anos para cá, desde que a agricultura está sendo desenvolvida, tem uns dados que mostram mais ou menos o seguinte, que, né, nesses 10, 12 mil anos de agricultura, né, de história da agricultura, já foram identificadas mais ou menos 7 mil espécies que em algum momento da história elas foram domesticadas e foram cultivadas. É um mecanismo crucial para a existência e para a continuidade, né, da vida dessas sementes crioulas. Né? Então a gente fala da livre troca das sementes, tem sido a base da manutenção da biodiversidade e da segurança alimentar. Né? Então esse programa vem exatamente para poder conectar, né, as diferentes experiências que a gente tem de casas, de banco de sementes ou de redes de guardiões, para fazer com que esses materiais circulem, né, nos territórios e os territórios do semiárido estejam conectados e possam ganhar força, né, inclusive ganhar não só força na circulação dos materiais, no fortalecimento das comunidades, mas ganhar também força como proposta política, né, para o fortalecimento e para a defesa da agricultura familiar. Então essas trocas dessas sementes, das mudas e das raças animais, elas estão baseadas na cooperação entre as comunidades, na cooperação entre as famílias, né, e também na reciprocidade. E que essa ideia, né, de que o agricultor, a agricultora que conserva essa semente, eles não se dizem donos dessas, né, por exemplo, do milho safrinha, né, mas eles são as pessoas que cuidam daquilo, são os guardiões. Né? Exatamente porque são os guardiões, eles entendem que circulando esse material, a principal estratégia de manter a vida, né, manter esse material sendo plantado e circulando de mão em mão. Quando a gente pensa na semente crioula, né, a gente sabe que a seleção está muito ligada à seleção para adaptação ao clima, adaptação ao manejo, mas também, né, o agricultor, quando seleciona a semente, ele está pensando no sabor que vai ter essa semente, né, se é um feijão que vai dar caldo, se é uma variedade que cozinha bem, ou o tipo de prato, né, tem muito a ver com o resgate da culinária local também, né, os tipos de semente que se cultiva, e os aspectos nutricionais também nessa semente. Né? Então a gente vê que tem uma série de outros critérios, né, tem uma série de outras perguntas que o agricultor se faz quando vai selecionar a semente, não só aquela assim, perguntando se é essa semente que mais vai produzir, que mais vai dar sacos de milho por hectare, por exemplo. Então a gente vê que é um olhar muito mais abrangente, muito mais integrado, né, quando a gente pensa na seleção de uma semente crioula, né, do que só plantar para produzir o máximo possível e vender num mercado qualquer, muitas vezes com atravessador. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar. Rapadura chique, aqui fico pelo meu lar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar. Para a gente olhar para paisagens, né, duas paisagens que eu vou mostrar bem diferentes de agricultura, e para a gente, a partir do olhar dessas paisagens, a gente ir lá para a semente, né, olhar para dentro da semente e ver como que o tipo de semente que a gente trabalha, como que ela vai definir o modelo de agricultura que a gente está trabalhando. Então a gente vê claramente uma paisagem aqui que está muito mais próximo do que a gente está discutindo, né? Uma paisagem, né, da agricultura familiar, da agricultura camponesa, diversificada. Né? A gente vê que aqui tem um cuidado também com o solo, né, de plantio em nível, e é um roçado integrado com o ambiente natural. Né? A gente vê as árvores nativas, vê várias espécies ali que não só, no caso, o milho que está começando a crescer. Né? E aqui a gente tem um choque, né? Quando a gente olha isso daí, é uma plantação de soja na Argentina, é o oposto. Né? A gente não vê nem casa, né? Não vê casa, não vê uma pessoa, né? E a única coisa que a gente vê é a terra trabalhada para plantio de uma única espécie. Né? De novo, a gente vê, então, né, uma agricultura muito mais integrada no ambiente natural, né, diversificada, com vários elementos da biodiversidade, né, que não só a semente cultivada também. E se a gente for para um plantio de soja nos Estados Unidos, ele tem a mesma cara de um plantio de soja na Argentina. Né? Então a gente já vê que a ideia da monocultura, né, que a monocultura, o que ela faz? Ela despreza, ela não considera nada do ambiente natural onde ela está, ela transforma totalmente naquele lugar e vem com um pacote inteiro, que é diferente da agricultura familiar que a gente está falando, que ela parte,
né, da valorização dos recursos locais, né, o tipo de solo, o tipo de relevo, o tipo de clima, para pensar uma agricultura que é adaptada àquilo lá, tirando o máximo proveito daquele ambiente. Né, e quanto mais integrada ela está, quanto mais ela aproveita daquele ambiente natural, menos ela vai depender dos aportes externos, né, menos vai depender de adubo, né, menos vai depender dos venenos e menos vai depender das sementes que vêm de fora também. Esse aqui é o oposto. Como não tem nada do ambiente natural, o tipo de agricultura que se faz aqui no caso dos Estados Unidos e na Argentina é o mesmo, né, ele é totalmente uma resposta a tudo que traz de fora. A semente que traz de fora, o adubo que traz de fora, o veneno de fora e também o conhecimento que vem de fora. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar. Rapadura chique chique, aqui fico pelo meu lar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar. E nesse contexto, né, vem toda a história dos transgênicos, e é importante a gente colocar aqui porque é uma das grandes ameaças que tem a conservação desses materiais todos, é a entrada dos transgênicos nas regiões, e essa entrada se dá de várias formas. O pessoal do norte de Minas estava dizendo, por exemplo, que o milho transgênico já está se espalhando em grande velocidade lá, né? Acho que primeiro entrou o algodão, depois entrou o milho, e entra não só na grande produção, mas entra na agricultura familiar também. Tem outras regiões, por exemplo, na Paraíba, a gente já conseguiu documentar, a gente tem essa informação, que o milho transgênico está entrando pelo milho que a Conab distribui para ajudar os criadores no período de seca. Sem falar em todo o mercado ou em toda a assistência técnica privada que as empresas fazem também. Né? Então tem várias formas de entrada dos transgênicos na região, a gente tem que estar bastante atento a isso. Hoje no Brasil já são 20 tipos de milho transgênico que foram liberados, 5 tipos de soja, mais 12 de algodão, um feijão, é um feijão da Embrapa que foi liberado, mas que não funcionou, então não está sendo cultivado ainda. 15 vacinas, que é para aplicação, né, na criação industrial de frango e de porco. 2 leveduras, que são tipo uns fungos para produzir álcool, produzir etanol a partir do bagaço da cana. E um mosquito transgênico da dengue também já foi liberado e está sendo testado em algumas regiões. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar. Rapadura chique chique, aqui fico pelo meu lar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar. Para dar um exemplo, né, de como a gente tem muita coisa documentada também, para mostrar para a gente que, inclusive mostrar para fora também, inclusive para pesquisadores, para as universidades, a importância que tem as sementes crioulas. Isso aqui já na Paraíba, né, uma pesquisa que foi feita em parceria com a Embrapa. Né, então a importância também da gente pegar os mesmos centros de pesquisa que fazem melhoramento convencional, a gente conseguir mobilizar, sensibilizar os pesquisadores para irem para as comunidades, fazer pesquisa junto com os agricultores. Então nesse caso, o que foi feito? Nas comunidades foram instalados vários campos de milho, né, comparando os milhos que os agricultores levaram para os experimentos, né, os milhos locais, os milhos da paixão no caso, comparando com sementes essas que os governos distribuem nos programas de sementes. Então, um dos testes feitos foi o seguinte: qual que produz mais? Né, no manejo que os agricultores fazem. Então a gente vê, nesse aqui que está em roxo, que no geral as sementes crioulas elas produziram no mínimo igual ou mais que as sementes, que as variedades que os governos distribuem. Isso é um resultado muito importante. No geral, os agricultores falaram assim, bom, esse é um resultado que a gente já sabia. Né? E, de fato, é uma informação que os agricultores já tinham. Qual que é a diferença? Isso aqui sendo uma publicação assinada pela Embrapa, né, dizendo que as sementes que os agricultores têm não são grãos, são sementes de qualidade, são sementes adaptadas ao local, adaptadas ao manejo que os agricultores fazem, e que, do ponto de vista da produtividade, elas são iguais ou superiores que as sementes que muitas vezes os governos compram de fora para distribuir nos programas de distribuição. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar. Rapadura chique chique, aqui fico pelo meu lar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar. Bom, agora esses resultados, à medida que eles começam a aparecer, eles começam a mostrar a importância deles, eles começam a atrair a atenção das políticas públicas, né? E dão origem a programas como esse, né? São 600 bancos, né, no semiárido todo. Eles também despertam interesse em outro setor, né? Só que é um interesse negativo. Né? A indústria de sementes começa a se sentir incomodada com esse tipo de crescimento e a importância que estão ganhando as sementes crioulas. Então, o que elas fazem? Elas começam, da mesma forma que a gente faz uma campanha de valorização dessas sementes, elas vão nos jornais, né, vão nos governos, vão na televisão fazer uma campanha de difamação dessas sementes para tentar pressionar o governo a falar assim, olha, vocês investindo em sementes crioulas, vocês estão fazendo um desserviço para a agricultura familiar. Isso aqui, no caso, saiu no jornal dizendo que estimular a agricultura familiar a trabalhar com semente crioula é condenar a agricultura familiar a produzir pouco. É isso que esse representante dessas grandes empresas de sementes está dizendo. Está usando o jornal para dar um recado para os governos, dizendo o seguinte, para a agricultura familiar, a semente melhor, a semente que vai garantir aumentar a produção é a semente transgênica. Então isso para fazer o quê? Isso para a gente chegar num contexto de dizer assim, que o programa que a gente está trabalhando aqui, né, quer dar um passo a mais, né, nessa experiência toda acumulada que as organizações já têm,
é um programa que acontece, se desenvolve no ambiente de disputa. A gente vê que as experiências que a gente trabalha, né, que a gente trabalha nas nossas organizações, elas têm um papel muito importante no local onde elas estão, né, porque elas mobilizam as associações, mobilizam as comunidades, elas geram um efeito no local, mas elas vão gerando propostas também para o caminho que deve seguir a agricultura familiar, né? E a gente entende que essas propostas elas vão ganhar mais força e vão virar um projeto, não só para a região, mas para a agricultura familiar como um todo, à medida que elas vão tecendo uma rede. E essa proposta política se expressa de várias formas, como, por exemplo, nas marchas ou nos atos públicos que a gente participa, que a gente organiza. Depois de vários seminários regionais, vários debates, foi publicado um decreto presidencial, né, criando no Brasil uma política para a agroecologia, uma política para a produção orgânica, e essa política ela criou dentro dela um plano de ações, né, em diferentes áreas e criou uma comissão para negociar permanentemente com o governo como essa política vai ser implementada, quais seus conteúdos, como que ela pode ser avaliada e como que ela pode ser cada vez mais aperfeiçoada. Claro que a política ela não é perfeita, né? Acho que tem várias coisas importantes que ficaram de fora, mas acho que faz parte, né, do momento político que a gente vive. Ela tem alguns grandes reconhecimentos que é interessante a gente ver que não são as organizações falando, mas é o próprio governo dizendo que a agroecologia ela traz ganhos econômicos para os agricultores e para as agricultoras, além de promover a segurança alimentar. É importante e é um reconhecimento que não parte do governo, ele parte exatamente das experiências, né, parte dos processos, né, das dinâmicas regionais, que passou pelo governo e o governo foi se convencendo da força que tem os trabalhos feitos em cada parte do Brasil. E esse plano de agroecologia está organizado em vários eixos, né, e cada eixo desse vai ter uma série de iniciativas, né? Então tem eixo voltado para a produção, o tema que a gente está falando, né, o uso e a conservação dos recursos naturais, tem todo um outro trabalho que fala do conhecimento, né, do ensino em agroecologia, da pesquisa, né, do trabalho de ATER também. Uma outra parte que pega mais essa relação campo-cidade, né, comercialização e consumo. Tem um campo específico, né, discutindo, né, o papel e a importância das mulheres na agricultura. E um outro fundamental, sem o qual a gente não vai conseguir avançar, é que exatamente reduzir o uso de agrotóxicos, né, fechar uma torneira para a gente conseguir abrir a outra, né. Isso também está contemplado no plano de agroecologia. Né, a gente vê também que o que está na política de agroecologia, ele não partiu de Brasília, né, mas partiu exatamente desse processo de mobilização nas regiões, para que as regiões apresentassem suas experiências, seus trabalhos com sementes. Então ele fala o quê? Reconhece, né, e vê a importância de valorizar a agrobiodiversidade, né, fazer isso por meio do estímulo das experiências locais e passando recursos genéticos de forma geral, tanto dos animais como dos vegetais. E essa política é interessante porque ela vem, né, é uma, digamos assim, como se fosse uma ampliação de uma conquista que a gente tem e que ela parte de uma conquista anterior, de 2003, quando as empresas conseguiram emplacar no Brasil uma lei para definir como que é o sistema industrial de produção de sementes. Então, uma lei de sementes e mudas, que ela define certificação dos campos, cadastramento das empresas, né, seleção das sementes, o registro das sementes, e dentro dela tem um artigo que a gente pode dizer que é como se fosse uma exceção dentro de uma lei. Esse artigo ele é o que dá a legalidade do uso, do plantio e da troca das sementes crioulas hoje. Então ele fala o quê? Ele reconhece a existência da semente crioula, né, nos termos da lei, e permite que os agricultores familiares multipliquem, troquem ou comercializem sementes crioulas entre si. E quando foi publicado o decreto, né, aquele que criou a política de agroecologia, o governo entendeu que era importante pegar aquele artigo lá de 2003, que dá legalidade para a semente crioula, e ampliar os direitos dele para que a circulação pudesse ser, inclusive, no âmbito nacional como um todo. Então, reconhece que os agricultores podem trocar sementes numa mesma associação, numa mesma cooperativa, mas em redes maiores também. Então, com base nisso, que a gente pode ter hoje, está aqui trabalhando uma das oficinas de formação de um programa de sementes crioulas para todo o semiárido.